Olá, gente, uma boa noite, princípio de boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 14 de fevereiro de 2016, são 18 horas e ponto, 6 horas da noite ou da tarde com muitos desejos, mas enfim, 18 horas aqui na cidade do Rio de Janeiro, no abolição do Carioca, com temperatura neste momento de 33 graus. Hoje tivemos a maior temperatura no Rio foi de 37,2 graus registrada em Santa Cruz, e aqui na abolição a temperatura máxima foi de 36,3 graus. Então começamos aqui nosso plantão Trovoada do Tempo, edição do início da semana. Vai fazer aquele comentário sobre o que deve acontecer para os próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro hoje, como todos sabem, teve hoje um tempo claro, com nuvens variando até bastante nublado, mas sem previsão de chuva. Então, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Nós temos aqui tempo seco ainda predominando, mas a partir de amanhã a gente vai ter aí uma mudança nas condições meteorológicas. Por que a gente vai ter essa mudança? Porque a gente tem uma frente fria que ela atualmente agora está no Rio Grande do Sul, quer dizer, na verdade está no Rio Grande do Sul, e ela já avançou, está no momento indo em direção ao norte do Paraná. Então amanhã esta frente fria ela vai se deslocar para o litoral de São Paulo já a partir da manhã, e já podemos ter aí uma pré-frontal aqui no Rio de Janeiro. Então essa pré-frontal nada mais é do que um aquecimento da região a qual essa frente fria ela vai avançar. Então, com a pré-frontal, ou seja, a antecipação da chegada da frente fria, a pressão atmosférica ela fica mais baixa e, por consequência disso, a temperatura tem maior facilidade de subida. Então, a gente deve ter, obviamente, no início do dia, temperaturas variando entre 26 até 28 graus aqui no Rio de Janeiro, no início aqui da manhã. E com o passar das horas, a temperatura vai realmente ter um rápido aquecimento, podendo atingir máximos em torno de 38 até podendo chegar, por que não, a 40 graus. Então, aí, com essa situação toda acontecendo, a gente deve ter aí um favorecimento aí, obviamente, do aquecimento e de desenvolvimento de nuvens de chuva, ou seja, nuvens de alta extensão vertical, como os nimbos, podendo causar pancadas de chuva que podem até ser de moderada a forte intensidade, e praticamente não toda a cidade do Rio de Janeiro, mas alguns pontos do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense e também na região serrana aqui do Rio de Janeiro, tá ok? Então, em decorrência disso, a gente pode ter aí estabelecimento dessas pancadas de chuva no decorrer da semana. E também que chama a atenção, porque além dessa frente fria, a gente vai ter aí um sistema de um cavado em médios níveis de atmosfera, ou seja, variando ali em torno de 6 km a 6.000 metros de altitude. Então esse cavado que vai estar chegando ali ao estado de São Paulo, esse cavado ele vai estar amanhã à noite já chegando aqui no Rio de Janeiro. Então esse cavado, que não seria essa divergência de ventos, de direções de ventos praticamente em regiões muito próximas, tende a ter o que? O desenvolvimento de nuvens, facilita o desenvolvimento de nuvens de alta extensão atmosférica nos níveis mais elevados da atmosfera. Então, com o aquecimento, com a frente fria chegando e com o cavalo também chegando, a gente tem um facilitador de termos aí durante toda a semana aqui no Rio de Janeiro, obviamente não um tempo ruim, a gente vai ter o tempo ainda com o sol predominando, com calor, obviamente com nuvens variando, até pode acontecer alguns momentos de ficar com o tempo até mais fechado, mas a tendência é que o tempo fique claro, com nebulosidade variável na manhã e à tarde, e no finalzinho, no meio da tarde, a gente ter realmente o tempo fechando e a ocorrência dessas pancadas de chuva que podem vir até mesmo de forte intensidade, não de forma generalizada, mas em vários pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa condição meteorológica ela vai começar a partir de amanhã e pelo menos com uma intensidade, realmente uma probabilidade maior de chuva até pelo menos a próxima quarta-feira. Entre quinta e sexta-feira ainda a gente continua com essa situação ainda meteorológica prevalecendo, mas de uma forma com potencial menor de chuva do que a terça e quarta-feira. E as temperaturas para amanhã, como falei, entre 38 a 40 graus. Já para terça-feira a temperatura deve estar atingindo aí em todos os seus 36 graus, quarta-feira de 35 a 36 graus. Na quinta-feira, devido a esse vento soprando do oceano para o continente, a gente deve ter temperatura caindo um pouquinho mais, atingindo aí 33, 34 graus, e na sexta-feira essa temperatura
aí dando variado também de 33 a 34 graus. Ou seja, a gente tem essa condição de muito calor ainda, mas a temperatura ela dando uma amenizada em decorrência da chegada dessa frente fria e com as pancadas de chuva que podem vir aí à tarde, dando aí uma melhorada aí na situação aí de calor mais para a noite. Mas o abafamento ainda continua, porque a gente ainda está com a situação obviamente de verão, obviamente, mas a gente está aí sem uma massa de ar polar frio para baixar essa temperatura, dar um refresco aqui no Rio de Janeiro, que vai dar uma amenizada um pouco na temperatura em decorrência ao que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro e que deve acontecer amanhã, tá ok? Então, gente, como eu vou aí voltar, estou voltando aí para as aulas da faculdade, então a notícia é que o nosso plantão Trovoada do Tempo, até junho, ele apenas terá 2 edições, tá? Então vai ter a edição do final de semana, que continua sendo na sexta-feira, no horário das 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite, e no domingo, no horário das 4 horas da tarde. Então no domingo a gente vai ter a previsão para toda a semana, de segunda até sexta-feira, e no domingo e na sexta-feira, perdão, a gente vai ter a edição de todo o final de semana. A edição atualizada para a noite de sexta-feira até domingo, que a gente vai ter essa edição. Se tiver uma situação meteorológica que tem alguma alteração durante a edição a qual eu gravei no domingo, para toda a semana, eu vou entrar com um boletim, tá? Não em vídeo, mas um boletim escrito na linha do tempo na quarta-feira. Ou então, se for necessário, uma coisa mais urgente, durante a semana, eu entro com um boletim de forma escrita para todos vocês, tá certo? Então, gente, agradeço a todos a atenção, uma boa semana e até sexta-feira aí no dia 19, às 20 horas, 8 horas da noite, no nosso próximo plantão Trovoada do Tempo. Então, um forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.